Bom dia. O nosso trabalho, então, vai ser apresentado pela Anita Maciel, eu, Francine Petroli e a Raíra Fiore. A gente vai apresentar um artigo que é intitulado "Um ensaio sorológico para detectar a soroconversão de SARS-CoV-2 em humanos". Esse é um artigo bem recente, como a gente pode ver, foi publicado em julho desse mesmo ano pela Nature Medicine. Bom, então essa apresentação ela vai ser organizada trazendo primeiro o objetivo desse artigo, a introdução, os métodos, focando bastante na parte do ELISA, os resultados e finalizando então com a conclusão. Bom, o objetivo desse artigo, então, é descrever um ensaio imunoenzimático sorológico, né, o ELISA, para triagem e identificação de soroconversores SARS-CoV-2 humanos. Esse soroconversores, ele é um termo utilizado quando o organismo ele produz um anticorpo em resposta a um determinado antígeno e, posteriormente, esses anticorpos, então, são detectados em testes sorológicos. Bom, então, antes da gente iniciar a introdução do artigo propriamente, a gente elaborou um esquema para poder entender que existem diferentes tipos de coronavírus e aonde é que o SARS-CoV-2 se encaixa. O coronavírus, então, ele vai ser uma grande família de um vírus que causa infecções respiratórias e é dividido em 4 grandes grupos: os alfa, beta, gama e delta. Os alfa-coronavírus, eles estão representados pelo NL63 e o 229E, que são abordados no nosso artigo, e os beta são subdivididos em 4 grupos, A, B, C e D. O subgrupo A, juntamente com os alfa-coronavírus, são aqueles responsáveis por sintomas de resfriados comuns, enquanto que o subgrupo B, que também é chamado de subgênero de Sarbecovírus, junto com o subgrupo C, eles representam aquelas infecções respiratórias mais graves. O MERS-CoV, que é representado pelo grupo C, ele é uma síndrome respiratória do Oriente Médio, enquanto que o SARS-CoV é aquele coronavírus identificado em 2002 e o SARS-CoV-2, então, é o responsável pela Covid-19. Bom, a síndrome respiratória aguda grave do coronavírus 2, ela se espalhou globalmente, causando uma pandemia, né, que até hoje soma-se 3,6 milhões de infecções e 250 mil mortos. É importante a gente ressaltar que esse dado, então, ele é registrado de até 5 de maio desse ano. E, atualmente, está sendo muito utilizado para o diagnóstico os testes de ácidos nucleicos, que detectam o genoma do RNA do SARS-CoV-2. Mas é importante a gente relatar que existe uma grande necessidade de ensaios que visam medir respostas dos anticorpos que determinam a soroconversão. Bom, os ensaios sorológicos, eles não são os mais adequados para a gente diagnosticar infecções agudas, mas existem algumas aplicações relevantes. Então, eles permitem a gente estudar respostas imunes de uma forma quanti e qualitativa. As pesquisas sorológicas, elas são muito necessárias para a gente determinar a taxa de precisão de uma infecção em uma área afetada, que é uma variável muito importante para determinar com precisão a taxa de mortalidade por essa infecção. Eles também permitem a identificação de indivíduos que desenvolveram fortes respostas de anticorpos e que poderiam servir como doadores de soro ou plasma convalescentes terapêutico, e também podem auxiliar estudos que visam identificar a resposta desses anticorpos e que se correlacionam com a proteção contra o SARS-CoV-2. Bom, o SARS-CoV-2 ele possui na sua estrutura, né, uma glicoproteína chamada de proteína spike, ou proteína S, como a gente pode ver destacada na figura à esquerda, e ela possui um domínio ligante ao receptor, que é o RBD, que está dentro do subdomínio S1, registrado na figura à direita. Esse RBD ele irá se ligar, então, com o receptor humano ACE2. O ACE2 ele é uma proteína transmembrana que está expressa na superfície de várias células do corpo, né? Como, por exemplo, o epitélio do sistema respiratório. E essa ligação do RBD com o ACE2 vai ser uma das portas de entradas desse vírus para dentro do organismo. Como a proteína S ela é altamente imunogênica, no momento em que essa ligação ocorre, gera uma intensa resposta imune e esse local acaba se tornando alvo de muitos anticorpos neutralizantes. Bom, o ensaio de neutralização ele é considerado padrão ouro, né, para detectar e medir anticorpos que podem neutralizar os vírus. Como é que ele funciona? Uma amostra de soro ou uma solução de anticorpos é diluída e misturada em uma suspensão viral para que ocorra, então, uma interação de vírus-anticorpo. As alíquotas de vírus anticorpos, elas são inoculadas em uma cultura de célula para que se possa observar se teve alguma alteração nas estruturas celulares. Isso é chamado de efeito citopático.
Esses anticorpos, se eles se ligarem ao vírus, esse vírus ele vai ser neutralizado e não vai infectar a cultura de células. E, consequentemente, a gente não vai ter nenhuma alteração nessas estruturas celulares. De modo que esse teste ele vai poder ser medido, então, por meio da capacidade de replicação do vírus. Mas quais são os problemas que a gente tem em relação a ele, né? Primeiro que são necessários muitos dias para sua execução. Como a gente está lidando com um vírus atenuado, é necessário, então, um laboratório de nível de biossegurança 3, além de pessoas muito capacitadas para lidar com isso. A solução seria utilizar um ensaio de ligação imunoenzimático, né, o ELISA, que se usa como substrato um antígeno recombinante. Ele é um ensaio simples e rápido, que por ser feito com um vírus inativo, pode ser utilizado um laboratório de nível de biossegurança 2, além de ser baseado, então, na reatividade da proteína S imunogênica do vírus. E o artigo também traz, a gente vai ver isso posteriormente nos resultados, que o ELISA e o ensaio de neutralização, eles se correlacionam. Então, eu vou falar sobre os métodos e a metodologia apresentada no estudo, começando pelas proteínas recombinantes. Foi geradas duas versões, a Spike-S e a RBD. A Spike-S, ela é toda essa estrutura maior, justamente aquele espículo que fica na parte externa do vírus que foi mostrado, e o RBD, que é essa partezinha menor, que é um subdomínio do domínio do Spike-S. Então, o Spike-S, por ser essa estrutura maior, ele vai ser dividido, né, em domínios. Aqui a gente pode ver em azul forte o monômero, e em azul clarinho a gente tem os outros dois monômeros. Em vermelho, o que está destacado é o RBD, que é consequentemente muito menor que o Spike. Quando a gente olha para esse Spike-S, a gente viu que ele sofreu algumas modificações. Ele foi removido no local de clivagem polibásico e foi adicionado um par de mutações estabilizadoras, como no delongo da proteína também teve outras mudanças, quando a gente vê a imagem C e a imagem B. Para a expressão já do RBD, que é essa partezinha aqui muito menor, o amino terminal natural ele foi fundido à sequência de RBD e foi marcado com esse histidina. Então, essas modificações, tanto do spike quanto do RBD, elas foram justamente para aumentar a estabilidade das proteínas para ser realizado os testes. Essas sequências, elas foram codificadas e clonadas em dois tipos de vetores. Um que é para células de mamífero, que é essa daqui, e outra para células de inseto. Então, a gente teve duas células, produção de duas células diferentes, dois vetores diferentes. Já as proteínas S, de outros tipos de corona, não do SARS-CoV-2, eles foram obtidas comercialmente. Então, essas proteínas, então, elas foram produzidas por transfecções dos vetores nas células, tanto de mamíferos como de insetos, como a gente pode ver aqui nessa imagem representada que o artigo trouxe. Aqui o SDS-PAGE, que é a respeito da eletroforese, né, a gente pode ver aqui que ele fala tanto do spike como do RBD. Quando tiver o I na frente vai ser referente a células de inseto, e quando tiver o M na frente vai ser referente a células de mamífero. Bom, aqui na imagem a gente vê o spike, que consequentemente por ser uma proteína muito maior, ela teve um comprimento total muito maior, que deu de 135 a 190 kilodaltons, e foi seguida por uma banda ligeiramente mais fraquinha, que é essa daqui, que pode ter sido produto da clivagem. Aqui é o de inseto e aqui é de mamífero. Já a imagem F, a gente vê o RBD de inseto e de mamífero, uma bandinha muito menor quando comparado com o spike. Quando a gente vê o RBD e o spike de inseto e mamífero, a gente percebe que o de mamífero, tanto do spike como do RBD, na célula de mamífero ela teve um maior rendimento. Isso dá provavelmente pelo tamanho do glicano entre as células. Bom, sobre a imunoglobulina normal humana, foi testado 21 lotes, totalizando 27 frascos diferentes, e elas foram adicionadas antes de ter essa circulação do SARS-CoV nos Estados Unidos. O processamento delas foi muito parecido com o plasma e com o soro das amostras humanas. Já o ELISA, que é o principal teste realizado pelo artigo, né, que é o ensaio imunoenzimático com antígeno recombinante como substrato, eles trouxeram protocolos para o RBD e para o Spike. O protocolo é muito semelhante entre os dois, o que vai mudar vai ser as concentrações. Então, aqui eu vou mostrar o do RBD. Bom, a primeira passo, então, foi o revestimento das placas pela proteína diluída com BPS, que ficou em overnight na temperatura de 4 graus. Depois de ser encoberta, ela foi lavada 3 vezes com BPS no outro dia, e foi colocada a solução de bloqueio por 1 hora e colocada na incubadora.
Depois desse processo, aqui tem essa etapa que eles colocaram a amostra no banho-maria por 56 graus por uma hora para reduzir o risco de vírus residual no soro. Bom, opa. Bom, posterior à solução de bloqueio, então, foi realizada a diluição seriada. Essa diluição seriada, eles trouxeram aqui essa tabelinha para exemplificar como é que funcionou. Na casa 1 e na casa 12, serviu como branco de reação. Já na casa 2 e na casa 3, foi como controle positivo e negativo, a 10 e a 11 também. E aqui foi feita a diluição seriada das amostras com 20 microlitros por pocinho. Posterior à diluição, a gente teve a remoção do bloqueio e a lavagem com BPS por 3 vezes aqui. E aqui é o passo mais importante, né? Então, foi depois da lavagem, foi colocada o anticorpo secundário, que ele foi conjugado com essa peroxidase de rábano, né, que é o anti-IgG, que foi adicionado a cada poço por 1 hora. Depois da adição do anticorpo secundário, foi lavado 3 vezes com BPS e foi adicionado uma solução de substrato que produziu uma coloração, né? Esse substrato foi deixado por 10 minutos, ele foi interrompido pelo ácido clorídrico e resultou numa reação que foi lida no espectrofotômetro. Já as amostras humanas, elas foram obtidas de várias fontes diferentes. A gente tem, basicamente, 3 painéis. Um que serviu como controle positivo, totalizando 4 pessoas, 4 amostras. Um de controle negativo, totalizando 109. E o para comparação, que totalizou 12 amostras. O controle positivo, ele foi obtido de 2 fontes diferentes. Uma de Universidade de Melbourne, que foi de 3 amostras, e foi coletada de 2 a 6 dias após o início de sintomas, e a de Helsinki, que foi de 20 dias após o início de sintomas, e foram tidas, né, como amostras no controle positivo. Já as amostras do controle negativo, elas foram de diversas fontes também. Como a gente pode ver, a gente tem de soro convalescente pela infecção de outro tipo de corona. A gente teve a adição também de MRDB de ELISA, de 9 indivíduos, e de indivíduos infectados com imunodeficiência humana. Já o painel de comparação, ele conteve amostras de indivíduos com gravidades, com níveis, no caso, de infecção, de leve, grave, assintomático. E ele foi coletado de 7 a 30 dias após o início dos sintomas. E aqui a tabelinha que eles trouxeram sobre esse painel de comparação, totalizou 12 pessoas porque foram exclusos 4 pessoas, e aqui tem o dia que foi coletada a amostra, depois do início dos sintomas, e a severidade que estava os pacientes, de severo, de médio, leve e assintomático. São todos amostras de pacientes sobreviventes do COVID. E, por último, o ensaio de microneutralização, como a Fran falou, a teste de neutralização é um padrão ouro, então, no estudo eles realizaram uma microneutralização justamente para correlacionar os resultados do ELISA com a neutralização. Então, os resultados. A gente viu que todas as amostras de plasma ou de soro de Covid-19 reagiram fortemente, principalmente contra a proteína S de comprimento total, comparando com o RBD, tanto na técnica de densidade ótica quanto em valores de área sobre a curva. Podemos perceber que teve uma reação maior ao M-spike do que ao E-spike, e o que pode refletir, então, o maior número de epítopos encontrados na proteína S. Já em relação ao RBD, as amostras reagiram mais ao MRBD do que ao IRBD. Aqui, então, no gráfico, nós podemos observar a reatividade do controle e soros convalescentes SARS-CoV-2 para diferentes antígenos de pico. A cor vermelha observada no gráfico é as amostras de soro de indivíduos infectados com o SARS-CoV-2. A linha e o ponto verde são a amostra de soro convalescente pós-infecção pelo coronavírus NL63, e o preto é o controle negativo. Então, no A ao D, nós podemos observar um gráfico correlacionando com a densidade ótica, e o E até o H são os mesmos valores, só que de forma área sobre a curva, assim, para poder ter uma melhor impressão quantitativa. As linhas horizontais observadas no gráfico do E até o H são os valores médios. Já no gráfico I e J, é a reatividade das 50 amostras de controle negativo contra a proteína de pico de coronavírus humano, o 229E, no I,
e o J é o com o coronavírus humano NL63. Já o gráfico K é, então, a correlação entre os títulos de ELISA e microneutralização. Como podemos observar, então, no gráfico K, os valores são muito próximos uns dos outros. Vale ressaltar que as amostras utilizadas aqui foram de controle 50 amostras para IRBD, I-Spike e M-Spike e 59 amostras para MRBD. E em relação à convalescência, foram 4 amostras para IRBD e I-Spike e 16 para MRBD e M-Spike. Também foram utilizadas mais 12 amostras de soro de pacientes com Covid-19 aguda e de participantes convalescentes, foi utilizado para MRBD e M-Spike. Essas 12 amostras reagiram com o RBD e com a proteína Spike. O ensaio, então, conseguiu distinguir os soros de participantes com Covid-19 de outras amostras de soro coletadas antes da pandemia. As outras amostras também produziram reatividade de fundo. É importante ressaltar, então, que o conjunto inicial de controle negativo incluiu o soro convalescente de um participante com infecção confirmada por NL63, e ela não produziu sinal contra o SARS-CoV-2 RBD ou com o pico. Também é importante ver, como já mencionado antes, que há outros tipos de coronavírus, como, por exemplo, o OS43, 229E, NL63 e HQ1. Eles são o coronavírus humanos responsáveis por grande parte dos resfriados comuns. Já que eles são comuns, é importante que não ocorra reações cruzadas. E também é importante ver o quão comuns são os anticorpos no nosso organismo para esses coronavírus. Então, foi realizado um ELISA revestido com proteína de pico dos coronavírus 229E e NS63. As amostras para esse estudo foram as do painel de soro pré-pandêmico. A maioria das amostras, então, produziu sinais fortes para as proteínas de pico desses dois coronavírus. Não foi observado nenhuma ou apenas uma reatividade cruzada desprezível de coronavírus humano para SARS-CoV-2, o que sugere, então, que os humanos são sorologicamente ingênuos para o SARS-CoV-2, o que explicaria, então, o número de reprodução básico relativamente alto de SARS-CoV-2 em comparação aos outros vírus. Também, então, foi realizado um teste com 21 lotes diferentes de pools de imunoglobulina humana normal. Então, esse teste não teve nenhuma reação com SARS-CoV-2 RBD ou com a proteína S. E o sinal obtido foi semelhante ao de 3 anticorpos monoclonais irrelevantes. O único anticorpo monoclonal que possui um sinal forte no ELISA foi o CR3022, ligando ao RBD. Também foi realizado um outro teste com painel de 50 amostras de pacientes positivos para o vírus da imunodeficiência humana, e nenhuma das amostras reagiu com o SARS-CoV-19 RBD ou pico. Aqui, então, podemos observar um gráfico. O A e B são a reatividade dos 21 pools diferentes de preparações de imunoglobulina humana normal. Foram utilizados, então, 27 frascos para MRBD e M-Spike. E no C e no D podemos observar, então, a reatividade de 50 indivíduos HIV positivo para MRBD e M-Spike. O controle negativo utilizado foi de 3 anticorpos monoclonais humanos irrelevantes, e o controle positivo foi utilizado o anticorpo monoclonal CR3022. Esse experimento, então, foi realizado uma vez e ao mesmo tempo. Também ocorreu, então, a ELISA de isotipagem e subtipagem com as proteínas S expressas em mamíferos, tanto para o plasma quanto para o soro de pacientes com Covid-19 do painel inicial. Elas possuíram forte reatividade para todas as amostras de imunoglobulina IgG3, IgM e IgA. Foi detectado também sinal IgG1 na maioria das amostras e uma baixa reatividade para IgG2 em 5 das amostras e IgG4 em 4 das amostras. Podemos observar, então, também que os títulos de ELISA e os títulos de microneutralização correlacionam-se significativamente. Por esse estudo, então, utilizar
amostras de pacientes que possivelmente podem ter o vírus para não infectar os agentes que manipulam as amostras. O soro e o plasma foram inativados pelo calor por 1 hora e 56 graus. Foi, então, testado para ver se esse tratamento térmico iria ter um impacto negativo no desempenho do ensaio. Comparando, então, a reatividade da amostra de soro não tratadas com as tratadas, foi observado que não teve impacto. E também observaram que amostras de soro e as de plasma podem ser usados no ensaio de forma intercambiável, não tendo preferência para nenhum dos dois tipos. Aqui é, então, um gráfico que explica o efeito do tratamento térmico e soro versus o plasma no desempenho do ensaio. Como vocês podem observar, não teve uma grande diferença entre soro e plasma, e também nem de vírus inativo com o vírus ativo, pelo térmico. Bom, então o estudo ele conclui que o método de ELISA indireto, né, que foi utilizado, ele é muito útil para pesquisas sorológicas que estão destinadas a determinar a taxa de ataque real e a taxa de mortalidade por infecção em diferentes populações, assim como também mapear a cinética da resposta desses anticorpos ao SARS-CoV-2. Mas ainda assim, é muito importante que a gente relate que, apesar da soroconversão ter sido encontrada em alguns casos, ainda é possível que alguns indivíduos não sejam soroconvertidos, ou que esses anticorpos eles diminuem a curto período de tempo. Bom, então, de modo que ainda é necessário que outros estudos eles podem vir a confirmar o uso de anticorpos para SARS-CoV-2, que conferem a proteção contra a reinfecção, e também avaliar a cinética da resposta desses anticorpos e a taxa de não respondedores, para ter um resultado mais correto possível. E como ponto positivo, esse estudo também possibilitou o uso do plasma, rico em anticorpos, né, desses doadores convalescentes, que foram identificados nesse ensaio, tratando mais de 250 pacientes com Covid-19 no Hospital Monte Sinai. E é isso, obrigada pela atenção.